Fala galerinha, tudo bom com vocês? Chegamos aqui então à nossa aula de número 4, tá? O tema dessa aula é Aristóteles, tão esperado por muitos alunos, né? Por vários motivos. Um deles é que cai constantemente nos vestibulares, principalmente no Enem, né? E muitas pessoas adoram também aproveitar citações aristotélicas aí na sua redação. Então fica a dica, tá? Vamos começar? Separa o seu material. Lembra para mim que a aula anterior a gente falou de Platão. E em alguns momentos, obviamente, esse tema também vai aparecer na aula de hoje. Beleza? Vamos lá, galera, olha só. É importantíssimo você lembrar que Aristóteles é um filósofo muito completo. Isso quer dizer, em outras palavras, que ele tenta descrever dentro da sua filosofia várias formas de compreender isso que é a realidade. Por isso que a sua filosofia, ela vai elaborar pensamentos que vão desde a física, a metafísica, a política, o amor, a felicidade, e até foi aproveitado, vamos colocar assim, pela psicologia, quando ele tenta elaborar descrições de como esse comportamento do corpo humano, por exemplo, né, ou das espécies animais, elas acabam reagindo mediante isso que seria o ambiente que ele se encontra, tá? Então, quando a gente falar de Aristóteles, você for conferir seu material, você vai perceber o quanto que a sua filosofia ela é extensa, né? E para algumas pessoas isso torna, de certa forma, até complexa, né? Para poder acompanhar o tipo de pensamento que esse filósofo deixou para a gente. Beleza? Vamos começar aqui destacando os principais pontos do pensamento de Aristóteles. E eu gostaria que você começasse essa investigação ou essa recordação, lembrando que Aristóteles ele é um cara muito curioso. Diferente de alguns filósofos que se deixavam levar pela aparência de uma possível característica do que seriam as coisas nesse mundo material, ou, segundo Platão, deixar-se eliminar, vamos colocar assim, essas mesmas aparências e se guiar apenas por ideias perfeitas de um outro mundo, Aristóteles vai ter uma perspectiva diferente disso daí. Ele vai olhar para esse mundo e vai dizer assim, em outras palavras, obviamente, né? Mas ele vai pensar da seguinte forma: se existe uma verdade no mundo, é tentando, de certa forma, investigar esse mesmo mundo que eu vou passar a compreender como ele é e como que ele se comporta. É uma dica muito fundamental porque isso vai, de certa forma, negar grande parte do pensamento de Platão. Pensa comigo e agora eu vou te convidar a lembrar um pouquinho da aula anterior. Platão, que é o seu principal mentor, vamos colocar assim, né? Levou a ideia, vamos colocar, de um dualismo. Para Platão, as coisas desse mundo, elas têm uma referência, elas têm uma origem de ideias e formas perfeitas, mas essas ideias elas estão em outro mundo, um mundo inteligível. E isso, de certa forma, fazia com que esse mundo físico, esse mundo material e sensível, perdesse verdade, perdesse material suficiente para explicar esse mesmo mundo. Aristóteles vai pensar completamente diferente disso. Ele vai entender que esse mundo racional, que é tão complexo, que é tão perfeito, ele realmente é necessário. Só que, somado a ele, somado à nossa racionalidade, eu devo também investigar o mundo material. O meu sensível, os meus sentidos, né? Esse mundo material e concreto, ele é necessário, ele é eficiente dentro do meu processo de investigação. O que ele vai acabar fazendo, comparando aí com Platão, é negar o dualismo e sugerir um equilíbrio. Essa palavra tem que marcar aí, eu vou colocar aqui para vocês, anota no seu material. E sendo então Aristóteles o cara do equilíbrio, qualquer tema, ou pelo menos a maior parte dele que eu falar com vocês, vai estar vinculado sobre essa perspectiva. Platão, o cara do dualismo, Aristóteles, o cara do equilíbrio. Beleza? Então vamos lá, ó. Se em Platão era dualista, era dividida a realidade sensível da inteligível, aqui em Aristóteles ela vai estar somada, ela vai estar unida. E aí vamos entender alguns conceitos que acabam aparecendo no seu vestibular, né? Que é o conceito de substância. Tenta imaginar para mim que para Aristóteles as coisas do mundo, elas fornecem, vamos colocar assim, um entendimento de expectativa, de especulação, de características que são únicas, mas ao mesmo tempo são semelhantes.
Pensa aqui comigo, tá? Quando você está observando a natureza, você consegue reconhecer que existem cores, texturas, formatos, cheiros, né? Que são peculiares a cada espécie. Só que ao mesmo tempo, quando você começa a investigar e observar a essas mesmas espécies, você consegue observar também que elas se assemelham umas às outras. As árvores, as flores, os pássaros, por exemplo, ok? E foi exatamente essa herança, né, que Aristóteles deixou também para a ciência. O modo especulativo, o modo de observação, de extração desse mundo sensível, de entendimento de como que essa natureza se comporta. Essas substâncias, essas matérias, elas atendem para Aristóteles uma espécie de compreensão. As coisas, ao serem observadas, têm uma forma, têm uma direção de serem compreendidas. Vou dar um exemplo que vai ficar bem claro aí para vocês. Tenta pensar o que muitas das pessoas têm feito durante essa quarentena que a gente está em casa aí. Não sei vocês, né? Mas comer tem sido, de certa forma, um hábito que a gente acaba criando dentro desse tédio, né? Dentro dessa rotina nova aí dentro de casa. Então, assim, é comum você abrir a geladeira, por exemplo, e pensar, o que eu vou comer agora, ok? Imagina que dentro dessa iniciativa aí de se alimentar, você abriu a geladeira, né? E aí você pensou assim, eu vou fazer um bolo, tá? Quando você pensa em fazer um bolo, uma das coisas que você acaba criando aí como iniciativa é reunir os ingredientes. Então, olha só, eu vou botar aqui para você quais são as definições da matéria para Aristóteles. A matéria ela é dividida em 4 causas, ok? Existem 4 direções, 4 caminhos, né? 4 características que definem a matéria para Aristóteles. Existe a primeira causa, que é a causa material, que é justamente qual é a matéria que é composta, isso que é a minha substância. Existe a causa formal, que é justamente o formato, né? A característica, o recorte que essa mesma substância tem. Existe a causa eficiente, que é o que ou como essa mesma substância foi composta, foi produzida. E por último, a finalidade de ser, que é justamente a utilidade, vamos colocar assim, que as coisas têm. Então, vamos voltar ao exemplo da comida, tá? Quando você vai juntar ali os ingredientes e pensar no seu bolo, eu posso pensar que essa primeira causa, que é a causa material, seria justamente, né, os ingredientes que eu preciso para construir o meu bolo. Ok? Então, você vai pensar ali nos ovos, no trigo, no leite, e aí depende da receita que você vai seguir. Show de bola? Em seguida, você vai pensar no recipiente, ou seja, na forma que você vai colocar esses ingredientes que você construiu. Então, a forma, ou seja, a causa formal, a forma que você vai escolher, vai definir o formato do seu bolo. Se vai ser quadrado, se vai ser redondo, se vai ser alto, se vai ser baixo, se vai ser em formato de coração. Tudo bem? Em seguida, você vai definir ou escolher quem vai fazer. Sei lá, eu tô aqui em casa, eu falo, Sofia, você vai fazer o bolo? Ou eu vou fazer o bolo? Ó, quem vai fazer e como? Será que eu vou assar ele no forno? Será que eu vou assar ele num fogão a lenha? Enfim, a forma como ele vai ser construído. E por último, a finalidade de ser. Essa ficou um pouco mais fácil no caso do bolo, que é para comer, se alimentar, mas você pode ainda descrever situações diferentes. Sei lá, esse bolo é para o café da tarde, esse bolo ele vai ser para uma sobremesa, esse bolo vai ser para um aniversário, ok? Então, para Aristóteles, quando eu consigo construir esse entendimento, eu descrevo, eu entendo também o que seria minha substância. Tudo bem? Fechou nesse exemplo? Continua nessa ideia para mim agora, porque Aristóteles, além de descrever as causas dessa substância, ele vai entender que esse resultado, ele atende a um certo movimento, porque assim, o meu bolo pode queimar, ele pode ficar gostoso, ele pode não ficar gostoso, ele pode ter saído num tempo maior, menor. Então, olha só, você vai lembrar para mim, lá das primeiras aulas do pré-socrático, você vai lembrar desses caras, Heráclito e Parmênides. Parece até que é alguma sina, né? Fica acompanhando a gente. Mas você vai lembrar rapidamente para mim de Heráclito e Parmênides e qual era, de certa forma, a discussão entre eles.
eles tentavam descrever essa situação de essência e de aparência, eles ficavam numa dicotomia ali, num problema, né? E qual era o problema do ser? Para Heráclito, o ser era movimento, e para Parmênides existia uma identidade, existia uma permanência. O que Aristóteles vai fazer? De forma muito inteligente, ele vai voltar a essa perspectiva, só que ele vai unir essas perspectivas aí de movimento e de identidade. Ele vai dizer que todas as coisas, elas têm em si uma essência, mas elas também atendem a uma aparência. E aí, isso vai trazer a ideia de movimento e de permanência na mesma substância, ok? Volta lá a ideia do bolo. O bolo, por mais que ele seja de banana, por mais que ele seja de chocolate ou de qualquer outro ingrediente, ele ainda é um bolo. Então, ele atende à manutenção, à identidade de ser bolo, só que ele se atualiza, ele se intensifica de formas diferentes. Deu para entender? A potência, nesse caso, seria identificada como a perspectiva de ser um bolo, de algo que alimenta, mas ela se atualiza em modos, intensidades, em gosto, em textura, em temperaturas diferentes. Show de bola? Para finalizar esse exemplo aí, tenta pensar no ser humano, ok? Nós todos nos igualamos na medida de sermos humanos e racionais. Só que a gente se atualiza de formas diferentes. Tem pessoas que racionalizam as coisas de formas distintas e diferentes umas das outras. Fechou? Beleza? E aí, galera, a questão é a seguinte. Quando eu começo a tocar nesse assunto ser humano, a filosofia, as ideias de Aristóteles começam a se estender mais, né? Isso porque a própria ideia de ser humano é um pouco mais completa e complexa. Beleza? E ele vai tentar acompanhar essas noções, essa realidade da existência do próprio homem. Eu vou dar um exemplo para vocês, para entender um pouco melhor essa perspectiva da essência e da existência do homem para Aristóteles, com um exemplo que é comum de você também ler aí nos materiais que você pode ter acesso, tá? Ele vai dar o exemplo de sementes, né? Você imagina comigo que para Aristóteles, a nossa vida, ela existe uma condução, existe uma finalidade. Aliás, está lá na sua obra Ética Nicômaco, né? E isso vai ser inspiração lá para a filosofia medieval em Tomás de Aquino, né? O modo como para Aristóteles, a nossa vida ela existe diante de uma finalidade de ser. E qual seria essa finalidade da existência humana? Para Aristóteles, as coisas tendem para uma felicidade. Todos nós, segundo ele, buscamos em linhas gerais, em formas diferentes, sermos felizes, tá? Só que essa felicidade, ela atende para requisitos diferentes para cada pessoa. Para alguns seria um carro novo, para outros seria uma promoção no seu emprego, para outros seria passar no vestibular, né? Para outros uma barra de chocolate. Então, a felicidade, vamos colocar assim, ela atende a exigências distintas, de pessoa para pessoa e às vezes para nós mesmos. Por exemplo, eu, Rúbia, enquanto professora, eu me vejo feliz, alegre, na medida que eu estou dando aula. Estar numa sala de aula, passar esse conhecimento, ter contato com vocês é algo que me traz, que me transfere felicidade. Só que se você parar para avaliar, dar aula acaba não sendo, vamos colocar assim, um remédio, né? Um antídoto para todo e qualquer motivo de felicidade. Pensa aí num dia que eu tô triste, que eu tô depressiva, que eu tô ansiosa, enfim, algum momento ruim, né, do meu dia ou da minha vida, se dar aula significasse, fosse essa receita de felicidade, bastava que eu corresse para a escola, desse uma aula para ficar feliz. E isso nem sempre acontece. Às vezes sim, né? Às vezes a gente acaba conseguindo, por meio dessa prática, deixar esses problemas de lado. Mas isso nem sempre é uma possibilidade. Ok? Então, o que Aristóteles está dizendo com tudo isso? As motivações e busca para essa felicidade são distintas de pessoa para pessoa e de mim para mim mesma. Ok? Vou te dar o exemplo que você vai achar aí na internet, são os exemplos da semente, como eu comentei, tá? Eu separei aqui para vocês, ó, não sei se dá para você observar direitinho, eu tenho sementes aqui de mamão, tá? O que você vai pensar comigo com essas sementes aqui? Você vai pensar que se eu tivesse agora diante da terra, né, e plantasse essas 5 sementinhas, eu teria possibilidades iguais de que elas frutificassem mamão. Agora pensa comigo. Não existe garantia de que essas 5 sementes vão se desenvolver na mesma medida, na mesma velocidade, na mesma qualidade.
Eu tenho uma garantia de que daqui não vai sair um pé de laranja, por exemplo, tá? Mas eu não tenho garantia de que as 5 vão se comportar da mesma forma. Isso vai depender do solo com o qual ela vai ser plantada, isso vai depender da forma como ela vai ser plantada, ou vai depender da própria semente em relação à atividade que ela está sendo exposta. Ok? A primeira semente pode nem nascer, a segunda pode nascer, mas pode não dar fruto nenhum, a terceira pode nascer e logo em seguida morrer, a quarta, ela pode nascer e dar muitos frutos de uma ótima qualidade, e a última pode nascer, dar frutos e que eles não têm uma doçura, não têm um sabor apetecível. Para a gente firmar, então, bem a distinção e semelhança entre Platão e Aristóteles, vamos pegar esse assunto, esse tema, então, de substância, de essência e de aparência, tá? Para Platão, você vai lembrar para mim que existe uma divisão, uma separação, né? Para ele, a ideia perfeita, essa essência, ela está lá no outro mundo, no mundo inteligível. Enquanto aqui, no mundo sensível, fica a ilusão, essa aparência enganosa, né? Então, se faz necessário uma superação disso que seria a própria matéria. Agora, em Aristóteles, né, é completamente o oposto. Para ele, essa matéria, esse mundo sensível, ele serve de bandeja, né? Ele vai orientar enquanto que seria essa inspiração racional para compreender essa mesma matéria. Para ele existe uma soma, um equilíbrio entre matéria, entre aparência e essência. Beleza? Então, o que Aristóteles está querendo dizer é que as coisas, elas tendem, né, a uma finalidade da existência. Ele vai dar um nome a isso. Essa alegria, essa completude, essa filia, esse amor, ele se chama eudaimonia. Então, essa eudaimonia seria o próprio bem ao qual as coisas atendem. Ok? Então, essa felicidade eudaimônica seria essa felicidade de bem comum, essa felicidade de completude. Que já dando, vamos botar assim, sequência aí para finalizar nosso material, se você pensar isso, por exemplo, na política, isso é super coerente também para Aristóteles. Você vai ter uma necessidade de um solo fértil, que aí seria uma sociedade onde as pessoas tivessem uma educação, e essa educação ela poderia, de certa forma, e deveria levar as pessoas a uma racionalidade melhor desenvolvida, e essa racionalidade levaria as pessoas ao conhecimento do que seria o próprio bem. Né? Tendo entendimento disso dentro de uma democracia ateniense, o que isso levaria como consequência? Isso levaria como consequência um indivíduo capaz de ter noção de o que seria a própria justiça. Essa justiça, essa noção de justiça, levada por bons hábitos praticados diante de uma educação, ok? Ela levaria esse indivíduo à capacidade de medir as suas próprias ações, que ele vai chamar de justa medida. A justa medida, a mediânia, que você vai achar em alguns lugares, seria então esse equilíbrio, volta na palavra inicial, esse equilíbrio entre os vícios e as virtudes. Ou seja, aquilo que me traz, aquilo que me agrada, aquilo que me favorece, mas também o olhar para com o outro. Essa noção do outro em Aristóteles ela é muito forte, né? Ele vai ter essa noção como algo que é natural do próprio homem, e você já deve ter ouvido falar aquela frase, né? Para Aristóteles, um homem é um animal político. E aí, como é que você pensa nessa perspectiva de animal político para a gente finalizar esse vídeo? O animal político, ele vai trazer 2 ingredientes, 2 noções. A primeira, quando eu falo que um homem é um animal, eu reconheço nele a característica da própria natureza humana. O homem é um animal que ele tem instinto, ele tem capacidades que são provenientes, são oriundas da sua própria natureza enquanto homem. Só que para além dessa capacidade instintiva e natural do homem, o homem coopera, né? Ele tem naturalmente, de forma inata, até ele vai trazer isso, a nossa capacidade racional. E aí traz, né, essa necessidade, esse entendimento, essa avaliação do outro. Então essa polis, essa cidade, ela é muito bem pensada mediante uma capacidade que é natural do homem. Naturalmente, de forma inata, nós somos racionais ao ponto de podermos pensar no outro, pensarmos a ética, pensarmos o bem comum e a coletividade. Tudo bem? Beleza? Dá uma avaliada aí no seu material, confere o texto, né? De um crescimento muito grande, né? De uma necessidade muito grande do entendimento de Aristóteles. Se ainda persistir qualquer tipo de dúvida, é só mandar para mim que eu estou respondendo na medida que eu estou recebendo. Ok? Forte abraço para vocês e até a próxima aula.